Reginaldo Andrade, da Vale. Olá, bom dia a todos. Eu agradeço aqui pelo espaço, em nome da Vale, para contribuirmos com o aprimoramento das garantias financeiras. A apresentação ainda não... Sim, sim. Aqui meu nome é Antônio Santos Andrade. Tá. Isso. Ele foi o Reginaldo. Você reinicia. Primeiramente, gostaríamos de levantar os benefícios trazidos pela primeira fase, que é a redução considerável da inadimplência, a transparência ao divulgar a relação dos agentes com contratos ajustados e a celeridade para início do processo de desligamento na CCE. Aqui cabe um porém que foi levantada na nota técnica da primeira fase, que é a questão da avaliação para efetivação do registro, que só é realizado uma única vez, o que implica em uma avaliação somente da primeira cadeia de comercialização. Esse foi o ponto de atenção levantado naquele momento. Quanto à inclusão do limite operacional mínimo na metodologia atual, entendemos, com o material disponível até o momento, que o cálculo do limite operacional é desvinculado da realidade operacional dos agentes. A contratação do limite operacional criará um custo adicional sem efetiva redução dos agentes, redução dos custos, e é um volume também muito grande, um volume financeiro alto, que os agentes terão que negociar como garantia com as instituições financeiras. Pegamos aqui um exemplo para consumidor livre e distribuidor, os agentes de consumo. Teríamos com um cálculo aproximado aí de 641 milhões. No acordo operacional entre a CCE e as instituições financeiras, consta que esse valor, por se tratar de 3 meses, deverá ser 3 vezes o limite operacional mínimo. Então, utilizamos aqui o PLD de janeiro, nesse momento seria um volume de 1,9 bilhão, só para a classe de consumo. E, passarei por alguns exemplos que fica mostrado que a inclusão do limite operacional não amplia a efetivação de contratos para a segunda cadeia de comercialização, problema levantado na primeira fase. Eu mostrarei 2 exemplos para confrontar o modelo atual e com a inclusão do limite operacional. Qual o impacto disso na inadimplência? Aqui você tem uma sequência de negociação em que um agente comercializador negocia com o agente gerador e que posteriormente negocia com outro gerador. O cenário é o seguinte: usamos o PLD de janeiro, o agente comercializador não comprou energia e vendeu 650 médio, teria que aportar um valor de 179,5 milhões de garantia financeira e não aporta, tornando-se inadimplente. E, consequentemente, também, aqui no caso, o agente gerador 1 também se torna inadimplente. Então, a inadimplência por mercado seria de 179,5 milhões. E o agente gerador 2 não foi afetado, pois está na segunda cadeia de comercialização. A inclusão do limite operacional, no nosso entendimento, é que seria somente um saldo inicial. E, para esse caso, a inadimplência deixada para o mercado seria reduzida apenas em 2 milhões, resultando uma inadimplência para o mercado de 177,5. Portanto, a inclusão do limite operacional mínimo não agregou segurança ao sistema, uma vez que reduziu a inadimplência em 2 milhões em um cenário que totalizava 179,5, pois mesmo com a definição de um LON, a CCE permitirá que o agente opere além do limite operacional mínimo e só verificará o fato na contabilização. Esse é o entendimento inicial com o que temos disponíveis até o momento. Aqui é claro que essa redução de 2 milhões foi adotando um limite operacional mínimo para o agente comercializador de 1,5 e para o gerador 1 de meio milhão. A contribuição da Vale consiste em verificar as garantias financeiras antes do registro de contratos. Para isso, você teria que ter a verificação de disponibilidade do recurso, que seria a garantia física, contrato de compra ou garantia financeira,
e isto deveria ser compatível com cada transação. Assim, teríamos uma alocação de risco de forma mais adequada e equilibrada, uma vez que os agentes que operam de forma subcontratada seriam aqueles que aportariam maiores valores de garantias financeiras. Eu passarei por alguns exemplos bem simples que mostram o que seriam contratos possíveis nessa metodologia. Aí você teria a soma de contratos de compra, garantia física, garantias financeiras, e isso estaria vinculado com o volume de energia que você poderia registrar, transacionar na CCE. Aqui nós tratamos como contratos possíveis. Neste primeiro exemplo, a empresa não tem nenhum tipo de recurso. Então, caso o agente não tenha contratos de compra, garantia física ou garantia financeira, não poderá transacionar energia para o mês em questão. No exemplo 2, ele tem um volume de 100 megamédios em contrato de compra, então ele poderia negociar no máximo 100 megamédios. Aqui no exemplo 3, você tem o agente com os 3 tipos de garantia, que são os contratos de compra, garantia física e garantias financeiras. É um volume financeiro correspondente a um certo montante de energia. Portanto, na soma, ele poderia negociar 200 megamédios. E o último exemplo, que não existe hoje, seria o agente somente com garantias financeiras. Ele aportaria o dinheiro no agente de custódia, teria esse volume travado, ele poderia negociar o volume correspondente à energia. E considerações finais é que a implantação da primeira fase trouxe como benefício a seleção de fornecedores pelos compradores, a efetivação de contratos e celeridade no processo de desligamento. A proposta de inclusão do limite operacional aumentará os custos operacionais. Hoje consta na nota técnica que seria de 3 em 3 meses, então seria um relacionamento, volume de negociações muito grande com as instituições financeiras, sem a devida contrapartida de redução dos riscos, e a contribuição da Vale consiste na implementação do sistema online de garantias financeiras, e que isso deve ser avaliado pela ANEEL juntamente com a CCE. Assim, as negociações estariam garantidas conforme o perfil de operação e risco do agente. E, para deixar claro que a contribuição desenvolvida nesta apresentação é simplificada, cabendo uma discussão mais abrangente em torno da operacionalização. No mais, obrigado pelo espaço.